Oi, gente! E aí, vamos começar mais uma aula? Sejam todos bem-vindos para a aula de hoje. Hoje nós estamos, gente, na nossa 14ª aula aqui no Cantinho Doce, tá bom? E a nossa aula hoje é panificação. Vamos mais uma vez de panificação, tá bom? Hoje nós vamos fazer, gente, um pão semi-integral, tá? Ele não é 100% integral, porque nós vamos usar aqui uma pequena porcentagem da farinha branca, tá? Mas ele é um pão diferente, né, do tradicional. Ele é mais nutritivo por conta da quantidade da farinha integral, tá, que nós vamos usar. Inclusive, gente, esse pão, essa receita aqui para criar essa massa, é um pão que necessita de mais hidratação, ou seja, de mais líquido, exatamente por conta da farinha de trigo, que a gente usa o farelo por completo, né? 100% integral, tá bom? Se você quiser fazer o pão, esse mesmo pão aqui, 100% integral, você vai apenas retirar, olha, retira a farinha branca, tá? Aqui é uma receita de um pão 100% integral, tá bom? Então aqui, esse que tem, nós vamos fazer, que tem 30% de farinha branca, ele não pode ser chamado de pão 100% integral, é semi-integral. Para você saber se o produto, se o pão é 100% integral, gente, quando você olhar o rótulo, é necessário a farinha integral ser o primeiro ingrediente descrito no rótulo, tá? Assim você saberá que o pão é 100% integral. Aqui, semi-integral, tá bom? Olha só, gente, nessa receita nós vamos usar aqui 70% da farinha integral e 30% da farinha branca, tá bom? Olha, a função da farinha branca aqui é para ajudar na nossa fermentação e também na estrutura desse pão. Embora aqui na farinha integral tenha a presença do glúten também, logicamente, mas o farelo, né, do grão, ele interfere um pouco. Então, por essa questão, nós vamos usar aqui 30% da farinha branca, tá? Então, assim, gente, só para vocês entenderem aqui o pão semi-integral, o pão integral, vou explicar para vocês sobre o grão. O grão de trigo, ele é composto por 3 partes. Eu vou mostrar para vocês aqui no quadro. É o meu trigo, tá? Aqui é o trigo. Então, essa casca dele aqui, ó, o farelo, ele é rico em fibras, tá? E dá saciedade. Então, por isso que no pão integral, ele é um pão mais nutritivo, que traz mais saciedade por causa do farelo, da casca dele. Aqui dentro, a gente tem essa parte maior, que aqui dentro, ó, nessa parte interna, é que dá origem à farinha branca. Lembra que a gente falou daquelas duas proteínas, a glutenina e a gliadina? Essas duas proteínas estão aqui dentro, ó, que vai dar origem ao glúten, tá bom? E dentro dessa parte interna maior, tem uma partinha menor que é o germe. Ou seja, no pão integral ou semi-integral, a gente vai usar o trigo por completo. Inclusive, gente, as pessoas celíacas não devem consumir esse pão, tá? E nem o pão integral, porque muitas pessoas confundem, né? Mas o pão integral, o farelo que nós falamos ali, o trigo por completo, ele é composto por 3 partes, e na farinha integral a gente usa ele integral, ele completo. Então lá dentro também tem glúten. Dito isso, gente, vamos então colocar a mão na massa? Olha, hoje nós vamos fazer no método caseiro, tá bom? Nós vamos misturar aqui os secos
as duas farinhas, farinha integral, farinha de trigo, açúcar mascavo, canela e sal. Vamos misturar aqui tudo no bowl e reservar. Daí eu tenho aqui água para dar o ponto da nossa massa e eu tenho aqui o leite. Eu vou amornar esse leite para a gente dissolver o fermento nele, que é o método caseiro, tá bom? Então vamos lá. Esses ingredientes, a quantidade aqui, gente, vou colocar para vocês na descrição, tá bom? Olha só, farinha integral, as 3 partes da farinha então, farelo, endosperma e germe, tá? As 3 partes principais do trigo. Farinha branca, sal, açúcar mascavo, tá? Dá toda a diferença nesse pãozinho aqui, gente. E aqui, canela em pó. Misturar. Não, nós vamos misturar aqui para o sal e a canela misturar bastante, né? Ficar bem dissolvido aqui no meio, para quando a gente for formar a nossa massa, ele já está bem unido. Já misturei, vou deixar aqui. Agora eu vou amornar o leite ali no micro-ondas e já volto. Pronto, gente, mornei o leite. Então aqui no bowl da batedeira eu vou colocar o leite e vou polvilhar aqui o fermento biológico seco instantâneo. Vou misturar. Esse aqui é o instantâneo, tá? Então ele não precisa, a gente não precisa formar esponja primeiro, tá? É só mesmo para dissolver. Porque esse aqui é aquele que a gente pode colocar na massa também, lembra? Fermento biológico seco instantâneo. Ele pode ser colocado na massa. Aqui é porque eu quero mostrar para vocês o método caseiro de fazer as receitas caseiras, né? Diferencia porque aqui a gente mornou o leite. Se fosse numa padaria, por exemplo, seria o contrário, seria água gelada, tá? Já tudo junto também, naquele método direto que eu falei com vocês. Então aqui, ó, misturei. Agora aqui, gente, a gente entra com a farinha, tá? Coloca na farinha aqui. Mexendo aos poucos. Pronto, coloquei toda a farinha. Agora eu começo a colocar a água. Porque eu preciso que essa massa forme um bloco. Assim que ela formar um bloco, aí eu entro com a gordura. Tem pessoas que preferem colocar óleo vegetal ao invés da manteiga. Pode também, tá? Colocar metade. E fica uma cor bem bonita, né? Esse pão. E combina bastante com o açúcar mascavo e com a canela, né? Eu não vou sovar na mão, tá? Quem não tem batedeira, nesse momento aqui, ó, transfere para a bancada e, ó, pode sovar. Vai agregando a água aos poucos. Quando formar um bloco, aí coloca gordura, tá bom? Vou colocar aqui na batedeira. Vou mostrar para você. Ó. Já terminei de colocar toda a água, então, ó, formou um bloco.
Agora, nesse momento, eu entro com a gordura, tá? Vou colocar a gordura agora. Tô usando manteiga mesmo, tá? Pode usar margarina e pode usar óleo vegetal. Lembra que eu falei que o ponto da massa em batedeira é quando ela gruda toda aqui no gancho? Quando ela grudar toda aqui, pode saber que é o momento certo, tá? Ficou uns 5 minutinhos aqui batendo. Olha que massa bonita. E o cheiro é maravilhoso, né? O açúcar mascavo, ele tem um cheiro muito bom. E também a canela, né, gente? Olha, esse é o ponto. Ó o ponto, gente. Ponto véu. Ó. Mesmo sendo farinha integral, coloquei aqui 30% da farinha branca e isso contribui para dar essa estrutura muito mais rapidamente, tá? Como eu disse para vocês no início da aula, mesmo que a farinha integral tenha o glúten, mas essa cápsula, que é a casca, o farelo, impede um pouco de ativar o glúten. Então, por isso que eu usei aqui. Mas, como eu disse, tá? Quer fazer o pão 100% integral? Retira dessa receita a farinha branca. Só isso, tá? E acrescenta, né, claro, um pouco da farinha integral. Gente, olha, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu falar com vocês. Na panificação, é extremamente importante a gente fazer o descanso na massa. Geralmente as massas que a gente faz aqui, como eu tenho dito para vocês, tem massa que a gente deixa só 10 minutos, só o glúten, né, relaxar um pouquinho e tal. Esse método aqui, caseiro, e por ser essa farinha, nós vamos agora fazer um bloco, aqui, um bloco só, e essa massa, ela vai precisar descansar no mínimo 40 minutos, tá? Olha, gente, que massa bonita. Olha a cor. Ela foi bem trabalhada, tá? Atingiu o ponto véu. E agora, vamos deixar descansar. Aqui, gente, é a primeira fermentação, tá? Esse descanso aqui não é aquele descanso de 10, 20 minutos, não, tá? É uma fermentação. Então, ela necessita ficar aqui no mínimo 40 minutos. Gente, voltando aqui para a nossa massa, eu deixei 1 hora de fermentação aqui, tá? Lembrando que essa massa tem 2 fermentações. Ficou exatamente 1 hora aqui. Vamos ver como está? Olha, gente, dobrou de tamanho. Ela tá bem macia. Olha que linda. Bem leve. Olha aqui. Agora nós vamos modelar os nossos pães. Então, gente, falando sobre as formas, que essa aqui é a forma tradicional de pão de forma, né? Inclusive para esse tipo de pão. Se fosse aqui, a gente usaria 600 gramas de massa, tá? Abria, enrolava, colocava aqui, segunda fermentação, para esse tamanho. Aqui é a tradicional. É claro que tem de vários tamanhos, né? E a gente tem que fazer a medição certinha para saber a quantidade de massa, para ficar aquele pão bem grande, bonito, né? Mas, olha, para quem vai fazer, para família, né, para deixar aí para tomar café e tal, essa aqui é um tamanho legal, né, um tamanho tradicional, que vai consumindo ali, ele pode consumir até 5 dias, tá? Então, tranquilo. Mas quem trabalha com venda, gente, e quer agregar no seu menu aí, no seu cardápio, esse tipo de pão, eu aconselho vocês começarem a fazer pãozinho, tá? Aquele pãozinho de 30 gramas, igual o briochinho, sabe? O brioche, o pão de batata. Ou você também pode usar essa forminha. Aqui, 200 gramas de massa, vai ficar um pão bem bonito. Então, hoje aqui nós vamos fazer os pãezinhos de 30 gramas e vamos fazer aqui na forminha também, para vocês verem. Por que eu estou falando isso, gente? De 10% de clientes, 1%
consome esse tipo de pão. Tá? Não é todo mundo que gosta do pão integral. Então, assim, mas tem muitas pessoas que consomem. Né? Então, começa fazendo aí pães pequenos, porque é mais fácil da pessoa comprar, né? Uma quantidade menor. Sim, você pode oferecer para o seu cliente uma quantidade menor, né? A pessoa começa a tomar gosto e tal. Com certeza é um pão bem nutritivo e que traz mais saciedade. Isso é sem dúvida. Então começa aí a fazer, oferecer para os seus clientes, faça pães pequenos, tá bom? Vamos lá então. Vou modelar aqui, vou fazer um na marmitinha. Então aqui, gente, foi a nossa primeira fermentação, tá? Primeira fermentação, eu deixei aqui 1 hora. E agora nós vamos modelar e fazer a segunda fermentação. Eu vou pegar aqui 200 gramas. 200 gramas. Olha, 200 gramas. Aqui eu não preciso de rolo, tá? Vou abrir aqui com as pontas do dedo mesmo. Ó. Aí aqui, ó, vem enrolando, levando pra dentro. Ó, enrolei 200 gramas. Pronto. E vamos bolear os nossos pãezinhos de 30 gramas. Vou pesar todos aqui. Modelamos os nossos pães e agora ele vai ficar aqui na segunda fermentação. E a segunda fermentação, gente, é exatamente mais 1 hora, tá? Então, vai na calma aí. Vai ficar aqui fermentando e daqui a pouco a gente vai ver aqui como ele vai estar e levar para assar. Vou mostrar vocês de pertinho primeiro aqui, antes dele crescer. Olha a distância, né? Que está um no outro. Aqui ele vai precisar de praticamente encostar um no outro aqui, tá? Então, por isso que é necessário ficar mais 1 hora aí. Mas ele tá tão levinho já, tão fofinho, mas ele precisa de fermentar essa segunda vez. Então, gente, nossos pães ficaram aqui na segunda fermentação. Olha, já encostou um no outro. Então, agora eu vou levar para assar, tá? Forno pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar assando em torno de uns 20, 25 minutos por aí. Olha, gente, esse pão, essa massa fofinha desse jeito, ó, leve, super leve e fofinho assim, é por conta, gente, das duas fermentações que a gente fez, tá? Se a gente tivesse só sovado essa massa e boleado e feito uma fermentação e levado para assar, provavelmente estaria um pão duro e pesado, tá? Então, isso aqui é muito importante na panificação. Olha como ele ficou super leve e muito fofinho, tá? Faça essa receita, tá, gente? Chegou até aqui, não esqueça, compartilhe essa aula com mais alguém, tá? Deixe o seu like. Ainda não é inscrito? Se inscreva aí no canal para não perder nenhuma das nossas aulas, tá bom? E a gente tem um encontro marcado na próxima aula. Até lá, tchau!